aí, Felipe? Quanto tempo? É verdade, doutor. Já faz algum tempo aí que a gente não conversa e, infelizmente, doutor, a pauta se repete, né? Quando há uma questão de suicídio de famosos, até porque chama mais atenção, o assunto vem à tona, vem aí setembro, que é um mês que é dedicado a essa questão. Desta vez a gente trata da questão de Getúlio Vargas Neto. A exemplo do avô, no suicídio mais famoso do país, a exemplo do pai, Maneco Vargas, também ele optou por essa forma, né, por se matar. Não tem muito o que dizer nessa questão. Doutor, é um quadro de família? Como é que vocês acompanham esses quadros? O que o senhor que analisa essa situação, né, pode comentar nesse momento com os ouvintes da Guaíba? Infelizmente, até na última palestra que eu tive, que eu fiz ali no Tom dos Pobres, eu enfatizava e dava esse exemplo das famílias, né? Que não existe paciente suicida, existe família suicida. E tem um outro fato: o bisavô desse senhor também se suicidou, e esse bisavô era por parte da mãe, era o pai da avó dele, que foi gerente do Banco Pelotense, lá em São Borja. Inclusive se suicidou dentro do cofre da caixa forte do banco lá em São Borja. Foi uma situação lá econômica, que o banco já estava com uma dificuldade, ele era gerente, e até o Getúlio, na época, isso foi na véspera da Revolução de 30, pediu, que o banco estava numa situação e estavam demitindo o pai da esposa dele, da dona Alzira, e aí ele se desesperou porque o Getúlio não conseguiu o que queria, que era não demitir o sogro, e ele se matou. Então esse senhor que ontem se suicidou, que era neto do Getúlio Vargas, já tem um histórico do próprio pai, do avô e do bisavô da outra família. Então, quer dizer, as duas famílias, né? E infelizmente isso ocorre. Na minha pesquisa da dissertação de mestrado, que eu estudei 180 suicídios, chamou a atenção de algumas famílias que é muito incomum que alguém se suicide se não tem um familiar que já cometeu o suicídio ou tentou o suicídio, né? Então tinha uma família em Venâncio Aires que tinha um número de 17 suicídios em uma única família, uma coisa absurda, né? Então, e eu sempre cito esse exemplo, que é um exemplo histórico e público, né? E no histórico do Getúlio Vargas, ele tem uma passagem no diário dele, que depois de 50 anos pode abrir os diários dos presidentes, né? Sim. Então, no diário dele, que ele diz assim: se essa Revolução de 30 não der certo, eu me mato. E aí tu vai estudando o diário do Getúlio Vargas e aparece que aos 18 anos ele entra aqui na Faculdade de Direito aqui da URGS e ele já falava em suicídio também, não é? Então é muito comum, infelizmente, famílias de suicídio. E pelo nosso estudo nós vimos isso, que não é só lá em São Borja. Por exemplo, São Borja, as duas famílias que têm maior incidência de suicídio são os Vargas, os Dornelles e Vargas, né? E nas outras cidades a gente estudou também, então tem famílias que predominam os atos e as tentativas de suicídio. Doutor Ricardo, há esse padrão, portanto, né? A minha preocupação nesse momento é o seguinte: guaibeiros e guaibeiras que estão nos escutando, que tenham tido casos na família, parece que vão ficar mais preocupados. O que faz nesse momento uma pessoa como essa que está nos escutando, e há, no caso do passado, remoto ou recente, né, da família da pessoa, um caso como esse? O que tipo de tratamento, o que a ciência está apontando para essa pessoa?
Olha, quando eu comecei a minha pesquisa sobre suicídio, eu trabalhava em Santa Rosa e tinha uma incidência muito alta de suicídio. Santa Rosa era a cidade que mais suicídio tinha no Rio Grande do Sul. E chamava atenção que a gente chamava as famílias para tratar do assunto e as famílias não queriam discutir, porque as famílias não se sentiam culpadas, somente entre adolescentes e jovens, né? Por que meu filho se matou e eu não vi, eu não sei o porquê, a razão. E aí o que acontecia? Não tratavam do problema, aí no outro ano, um outro irmão daquele adolescente se matava ou tentava suicídio. O mesmo ocorria também na sala de aula, ou no trabalho, no setor do trabalho. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer o que é feito nos Estados Unidos, que eles criaram lá os grupos de sobreviventes. Então, os grupos sobreviventes, inclusive a gente faz esse grupo de sobreviventes aqui no Hospital Universitário de Canoas, ele trata com os pacientes que tentaram suicídio e que não conseguiram, e também com os familiares. Então, é isso que nós fizemos, os grupos de sobreviventes. Então, tem que tratar o problema, porque tu não trata o problema, o que ocorre? Aí, no outro ano, um outro familiar também tenta. Mas só para dar o exemplo lá de Santa Rosa. Santa Rosa, que aparecia sempre como a cidade gaúcha com mais suicídios, hoje ela nem aparece na listagem, né? Se criou um programa de prevenção ao suicídio lá. Então aí as pessoas resolveram a tratar do assunto. O mesmo ocorreu também em Venâncio Aires, que era a cidade que tinha maior incidência de suicídio. Depois, posteriormente, que no interior de Venâncio Aires tem muito suicídio, se fez o programa lá, aplicou, treinou. Hoje, Venâncio Aires tem ainda um número grande de suicídio, mas diminuiu. Né? O mesmo ocorreu em Lajeado. Então, onde tu faz o tratamento adequado e qualificado, diminui. Então, nós estamos tendo esse problema agora com muita incidência em Caxias do Sul. Então, nós estamos indo para Caxias do Sul fazer treinamento, capacitação, Bento, Farroupilha, né? Nós vamos voltar a Caxias. Então, tem que tratar o problema. Não pode querer botar debaixo do tapete, porque depois eclode de novo. Aí outro tenta. Então tem que ver, porque são pacientes deprimidos, né? O que está por trás é a depressão, associada à droga-adição, né? E infelizmente o suicídio é uma tradição gaúcha, porque onde tem gaúcho, tem soja e suicídio. Nós temos um comportamento diferente do restante do Brasil, né? Nós temos um índice muito mais alto que o restante do Brasil, né? A média no Brasil é 4 suicídios por 100 mil. Aqui no Rio Grande do Sul é 11,2, quer dizer, é quase o triplo, não é? E chama atenção muito também agora em adolescentes, né? Somente Porto Alegre. Né? Porto Alegre e Curitiba são as duas capitais brasileiras com a maior incidência de suicídio em adolescentes. O que é pior, aumentou em 30% os suicídios entre os adolescentes. Quais são as causas entre os adolescentes? Gestações precoces e indesejadas, então as meninas tentam o aborto, não conseguem, e aí tentam o suicídio. A maior causa de morte de adolescentes femininas é o suicídio. Entre os meninos é a terceira, é homicídio, acidente de trânsito e suicídio. O padrão dos meninos, o que acontece com eles? Os meninos é droga-adição, depressão, eles não suportam a depressão, e aí eles usam drogas para acabar a sua depressão, né? Então, drogas estimulantes, principalmente, só que chega um ponto que o uso exagerado dessas drogas aumenta a depressão cada vez mais, e aí bate o desespero. Então, é aquela tríade da existência, né? É a ansiedade, não resolve a ansiedade, ela se transforma em angústia, a angústia também não é controlada, ela se transforma em desespero. Então aí que a gente tem que entrar, evitar
a ansiedade, que o Brasil hoje, agora a Organização Mundial de Saúde, há meses atrás, disse que o Brasil é o país que tem a maior incidência de ansiedade do mundo. E a depressão, que nós não tínhamos tanto, hoje somos o primeiro da América Latina e o quinto do mundo. E suicídio, que nós não tínhamos tanto também, nós somos o oitavo país do mundo em números absolutos de suicídio. Na verdade, o Brasil é um país que está marcado pela morte, está ferido de morte. Nós temos a maior incidência de homicídio do mundo, com 60 mil por ano, a oitava de suicídio, com 12 mil por ano. Então, isso eu quero deixar claro. O Brasil é um país ferido de morte. Estamos conversando com o Dr. Ricardo Campos Nogueira. Dr. Ricardo, o que os pais têm que ficar atentos em relação aos jovens? Há um padrão de comportamento, nesse caso, que os pais possam observar, né, e imediatamente detectar essa depressão, esse sentimento que pode levar um jovem ao suicídio? Na verdade, me chama muita atenção a resistência que os pais têm de tratar esse assunto. E na maioria dos casos a gente nota por que tem essa resistência tão grande. Daqui a pouco um dos pais te chama no canto e diz assim: pois é, doutor, vou ter que lhe confessar. Quando eu tinha a idade dele ou dela, eu também fiz isso. Então é um padrão, por exemplo, por que os Vargas cometem o suicídio? Porque o suicídio foi o maior ato, né, do Getúlio Vargas. Saiu da vida para entrar na história. Então, quando eles estão numa situação de desespero, que não tem saída, a saída até certo ponto, entre aspas, gloriosa, é o suicídio. E, na verdade, o suicídio, e o suicídio de Vargas é bem isso, ele é uma vingança. Né? A pessoa, por exemplo, o Getúlio Vargas, quando se mata, ele não se mata a si, ele mata o Lacerda, o Carlos Lacerda, que estava denunciando ele, né? Então é que eu digo assim, nas minhas palestras, né? Eu sou do tempo, que eu sou já antigo, que os presidentes da República tinham vergonha e se matavam, né? Doutor, aí tem uma outra questão sempre que aparece nos debates de nós leigos, pelo menos, né? Se é um ato de covardia, se é um ato de coragem, agora o senhor coloca ato de vingança, né? Porque as pessoas que ficam, na verdade, vão carregar isso por um bom tempo ou para a vida toda, né? Como é que vocês, do ponto de vista psiquiátrico, analisam isso, né? O que é, afinal de contas? É vingança mesmo pura? É covardia? É coragem, segundo alguns? Na verdade, a pessoa quer se livrar daquele sofrimento insuportável e intolerável que não tem mais como aguentar aquilo, né? Então, eu tenho um exemplo lá de Santa Rosa, de um paciente meu que tinha um câncer de estômago. Ele foi na praça e se deu um tiro no estômago. Aí ele deixou um bilhete, né? Sempre deixa um bilhete. Eu matei aquilo que estava me matando. Obviamente que ele morreu também, né? Mas ele não aguenta mais aquele sofrimento do qual ele está sendo vítima. Então, na verdade, o suicídio é um pedido de socorro para acabar com um problema que a pessoa não tolera mais. Então, assim, a depressão a pessoa ainda tolera, mas chega um ponto que ela se torna intolerável, insuportável, e principalmente entre os adolescentes, crianças e jovens. Outro ponto que nós temos que falar, os adolescentes aumentou o suicídio em 30%, mas nas crianças é pior. Nas crianças entre 10 a 14 anos aumentou 44,4%, e uma coisa que não havia. Nós nunca tínhamos ouvido falar em suicídio de criança. E quais são as causas e padrões nesse caso? Entre as crianças, Sim. Hoje as crianças já falam isso, que querem se matar, que estão pensando em se matar, e elas apresentam um histórico interessante. Elas têm amigos ocultos, amigos imaginários. Então, mas quem te falou nisso de te matar? Ah, é o Jorge. Mas quem é o Jorge? Ah, o Jorge é meu amiguinho. Mas que amiguinho?
É um amigo oculto, imaginário. Mas, Né? Uma outra paciente tinha aronico. mas, Né? doutor, e aqui nós não estamos falando, por exemplo, de jogos como Baleia Azul, é uma outra questão. É uma outra questão. E agora já tem um outro jogo aí, pior que a baleia azul, né? Que é o... Isso aí nem vamos mexer. Isso que os jovens, tu fala, isso é para estar estimulando, né? Mas os pais não têm que ficar alertas? Exatamente, os pais têm que saber o que os jovens estão entrando, compartilhando, tem que serem amigos dos próprios filhos, ver com quem que eles estão andando, com quem que eles falam, Não, os amigos que entendi. são Não, os isso, amigos entre... isso sim, mas eu digo assim, o Baleia Azul a gente fez uma campanha, inclusive, de alerta para os pais, eu acho que serviu. Né? Esse também a gente não deveria fazer a mesma campanha? Um site, um aplicativo que estimula as crianças a se asfixiarem. Né? A asfixia, né? Que é o tipo mais comum de suicídio, que é através do enforcamento, mas no caso aqui não é enforcamento. Então estimula as crianças a botar a cabeça dentro de um saco plástico, aí tira, bota. É uma coisa totalmente macabra, bizarra, entendeu? Então nós temos que estar espertos e ligados nisso. Nós já temos casos desses no Rio Grande do Sul? Olha, eu não tenho dados oficiais, não existem denúncias, né? Tá. É uma coisa muito recente. Então a gente tem que ficar num alerta total, entendeu? Saber o que a menina está fazendo, olhar o corpo da menina. Uma coisa muito comum entre as meninas agora é o autoflagelo. Né? Então elas provocam lesões no corpo e às vezes para esconder essas lesões já tem partes íntimas. Então tem que olhar, entendeu? Olhar a pele, olhar as costas, tem que estar sempre tocando o teu filho, vendo, conversando com ele. Com quem tu estava conversando? Com quem que tu fica na internet até altas horas? O número de sites que tem dessas coisas macabras e bizarras é absurdo e a gente não tem noção disso. Com certeza. Então a gente tem que ter clareza dessas coisas, né? Bom, para fechar da minha parte, pelo menos, doutor, há algum tempo era inclusive um tabu da gente falar em rádio, televisão, falar no jornal na questão do suicídio. Vocês hoje têm o Setembro Amarelo, né, que é uma maneira de chamar atenção para o caso da depressão, que leva muitas vezes ao suicídio. Alguns ouvintes já estão mandando aqui, vocês ficam falando nessas coisas e estimulando as pessoas. É bom falar? Não é bom falar? A gente tem que esconder fatos como esse, a gente tem que divulgar fatos como esse. Qual a visão de quem estuda o assunto, doutor Ricardo Campos Nogueira? Somos obrigados a falar. Então, só para você ter uma ideia, o suicídio no Rio Grande do Sul sempre foi uma tradição. Na década de 40, provavelmente em 44, o Rio Grande do Sul teve um interventor chamado Cordeiro de Farias. Esse Cordeiro de Farias fez um decreto que é proibido a divulgação de suicídio. Não conseguia resolver o problema, então ele proibiu a divulgação. Infelizmente, esse decreto ainda está em vigência. Segundo consta, até as autoridades de saúde do Rio Grande do Sul teriam dito que iam conversar com o atual governador para acabar com esse decreto, né, que é do interventor. Então, por isso que não podia noticiar. Mas de anos para cá, a grande mídia resolveu noticiar, né, e divulgar isso. Então, a própria campanha do Setembro Amarelo, e a mídia agora está falando e divulgando, então tem que ser falado. Porque em todos os países do mundo, a metodologia usada de combate ao suicídio é a divulgação dos números para sensibilizar as pessoas, porque as pessoas não têm noção. Por exemplo, no Rio Grande do Sul nós temos mais de 1.000 suicídios por ano há mais de 20 anos, né? E as pessoas não têm noção disso, do número de suicídios que nós temos, né? No Brasil são 12.000 por ano, né? Equivale a 32,3 suicídios por dia, mesmo número de mortes por acidente de moto, né? Então nós temos que divulgar isso, porque para te resolver um problema tem que saber que ele existe. Claro. E mostrar onde que ele está, qual a faixa etária que está atingindo.
E nós temos todos esses dados. Nós temos o mapa do suicídio de Porto Alegre, que mostra que no centro as pessoas se matam por precipitação, ao se atirar dos prédios. E é muito comum, infelizmente, isso. Em outros bairros são jovens, no centro são idosos. Daí esse é o mapa do suicídio. Nós temos também o mapa da violência no Rio Grande do Sul. O mapa do suicídio é do Instituto de Perícia. O mapa da violência é da URGS. O mapa da violência é um estudo que dá todos os dados de quantos suicídios nós temos, que horas, que dia, que mês. Sim. Né? Todos os dados. Então, o que nós temos que fazer? Pegar esses dados e os dados do Centro de Informações Toxicológicas, do CITICA, do Secretaria Estadual de Saúde, que tem dados riquíssimos. Né? Então, nós estamos com todas as ferramentas, só precisamos do apoio que a burocracia estatal, ela tranca, né? E não consegue fazer as coisas. Quando faz, funciona. Quando nós fizemos o programa de prevenção ao suicídio aqui no Estado, com o secretário Osmar Terra, nós reduzimos o suicídio em 12%. Em Porto Alegre reduzimos em 20%, mas aí mudou o governo, para tudo, e aí aumenta tudo de novo. E agora, para fazer, há um interesse de fazer, mas as coisas não andam, né? Trancam, né? E aí o que acontece? Se gastam milhões em vacinas que não são tomadas, e que atingiram o máximo que atingiram foi 200 e poucas pessoas, e o suicídio que atinge mais de 1.000 por ano fica nessa situação. E pior que agora aumentando entre jovens e crianças. Perfeito. Doutor Ricardo, obrigado ao senhor mais uma vez aí por analisar o fato para Guaíba, trazer novas informações que então não tinha, né, a respeito, por exemplo, do bisavô, né, e desse padrão que existe na família Vargas, né, mas também existe em outras famílias, conforme o senhor comentou ao longo desta entrevista. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. É isso, né? E não esquecer que, infelizmente, o nosso país está ferido de morte.